Olá, meu povo. Estou aqui mais uma vez para falar que tive que fazer mais uma infusão de ferro intravenoso. Eu fiz 3 dosagens e eu vou falar um pouquinho nesse vídeo sobre como é que tá sendo, mais uma vez, essa anemia aí depois da aplicação do Monjaro. E é como se fosse uma continuação do outro vídeo, então eu vou pressupor que você assistiu o outro vídeo para eu continuar o que eu já estava falando. Basicamente, esse vídeo é um bate-papo bem rapidinho, não quero me estender. É para falar que eu retornei, fiz os exames, né? Para ver se as 3 doses de ferro intravenoso que eu tomei tinham sido suficientes. Eu tomei também 3 doses de B12 na bunda, no bumbum, e a B12, ela deu, assim, um boom muito bom. Eu tava, antes de receber as doses, a minha B12 tava por volta de uns 280, e depois das 3 doses, a minha B12 subiu para mais de 600, o que é excelente. Só que a gente não teve essa progressão na ferritina. A minha ferritina, antes de ser prescrita para tomar intravenosa, estava em 7, se eu não me engano, 7 ou 9, e ela subiu para 40. E o limite, acho que é em torno de uns 150. Então, assim, a gente não teve, né, um aumento muito expressivo. E como o remédio que a médica receitou é um Noripurum, ele vem em 5 doses, 5 ampolas. Eu tomei as 3 primeiras, e aí ela me pediu para fazer os exames, ver se tinham sido suficientes, e não foram. E aí a gente tomou agora, vamos tomar mais 2, uma hoje e mais uma na semana que vem. Depois que eu terminar, daqui 2 meses, eu vou fazer os exames para ver como é que tá o meu ferro. Ela falou assim que o fato de eu ter sido vegetariana colabora, o fato de eu ter feito esse tipo de dieta, aplicação, né, essa minha alimentação durante a aplicação do Monjaro colabora também, mas o que ela disse é que o meu corpo tá dando um sinal que muito provavelmente eu tenho algum tipo de dificuldade, tá? Para ter um nível maior de ferritina. Por quê? Se com o ferro intravenoso não subiu muito, é sinal de que o meu corpo tá com alguma dificuldade. Algumas dicas que eu recebi: não tomar café logo após as refeições, que era uma coisa que eu estava fazendo. Então, assim, eu terminava a refeição, eu já tomava um cafezinho, um expresso da Nespresso, e isso corta o efeito, a absorção, pelo que eu entendi, dos nutrientes dos alimentos que contém ferro, ferritina. Então, isso é uma coisa que eu já mudei desde quando eu estava aplicando o ferro intravenoso. Mesmo assim, não tivemos muitas mudanças. Outra coisa, outra dica que eu recebi foi de comer alimentos cítricos 30 minutos antes das refeições. Eu já tinha ouvido falar de comer uma laranja durante ou depois, mas a médica, ela foi categórica em dizer que tem que ser antes, porque melhora a absorção. Então, tem que ser uns 30 minutinhos antes de você iniciar a refeição. E eu não tô fazendo dieta, é tentador aplicar o Monjaro, porque eu tenho muito em casa e não dá pra vender, também não dá pra doar, porque o remédio é muito caro e ele tá lá e ele me olha e eu olho pra ele, é tentador, gente. E eu já tive vários episódios de compulsão alimentar. Mas eu não quero, assim, eu estou evitando ao máximo. Enquanto eu conseguir evitar, eu vou evitar. Tenho tentado manter uma alimentação saudável para que eu possa subir também, não só com o ferro intravenoso, né? Mas que eu possa subir através da minha alimentação os meus níveis de ferro. E eu juro que eu tenho tentado ao máximo. Falaram que açaí também é bom, eu tenho comido meu feijão todos os dias. Então eu tenho me esforçado para que minha alimentação seja uma alimentação boa, por mais que eu fale aqui, eu fiz uma refeição livre ou eu fiz um jejum.
Nada se compara a quando eu estava aplicando o Monjaro, que eu cheguei a ficar 30 horas sem comer. Nada se compara, eu não faço mais isso. E assim, eu já cheguei num peso que eu tô feliz. Eu não quero mais fazer essa loucura. Gente, perdi muito, muito, muito cabelo. Aqui, ó, meus cabelinhos tudo nascendo. Graças a Deus, tô nascendo, né? Eu apliquei também minoxidil aqui. Teve uma época que eu tava tomando também um Pantogar, os remédios do meu esposo. Tudo que eu pude, gente, eu fiz. Tô com juízo na cabeça, tô tentando fazer tudo certinho. Em relação a todo esse acontecimento da anemia, eu queria trazer aqui uma continuidade, né, sobre esse assunto, porque eu não quero que, de jeito nenhum, que fique uma coisa do tipo clickbait. Se você tomar Monjaro, você pode ter anemia. Gente, pode, é um risco por causa da nossa alimentação, por causa do tempo que a gente deixa de se alimentar. E tem gente que tem uma propensão, que é o que eu estou, provavelmente, né, que eu vou identificar. Seja porque a minha menstruação, o fluxo é muito alto, eu não sei. Então, eu preciso mesmo de um tempo para identificar o que é que tá acontecendo com o meu corpinho, para poder dar uma resposta em relação a isso da anemia. Não é papum, sabe? Não é, ai, tomei a bolsa de ferro, agora estou 100%, é isso, lá, realmente foi Monjaro. Não tem como eu dar uma resposta objetiva sobre esse ponto. São vários fatores, é a alimentação, é a absorção, é a dieta, é o Monjaro, enfim, tudo de uma vez. Então, em relação a isso, eu quero deixar bem claro que eu não acho que foi o Monjaro que me deixou anêmica, entendeu? Mas o fato de eu ter tomado o Monjaro num período em que o meu corpo não estava bem, não estava legal, ou às vezes o meu corpo já não estava bem há muito tempo e eu não sabia, não tinha essa consciência, né? Porque a gente não fica fazendo exame de sangue o tempo todo, ferritina o tempo todo. Então, realmente algo que eu preciso analisar a longo prazo, né? Mas é isso, meu povo. Espero que tenha sido claro. Eu sei que eu divago muito e conforme eu vou falando, eu vou trazendo as coisas que aconteceram. Mas, gente, é o meu jeitão. É como se eu estivesse aqui conversando com uma amiga. Eu não tô querendo, sabe, fazer muito roteiro. Eu acho que o roteiro perde muito da essência, perde muito do que eu quero falar e do meu jeito de falar. Então, é para ser mesmo como se eu estivesse conversando com uma amiga, dividindo a minha experiência com o Monjaro. E para mim foi muito boa essa experiência com o Monjaro, por mais que eu tenha tido essa anemia, né? Por mais que eu tenha tido prisão de ventre, que meu cabelo tenha caído horrores, gente. A autoestima é um negócio bizarro, é bizarro. Eu fiquei muito melhor, sabe? Pode parecer fútil, pode parecer pouco, mas é uma coisa que mexe muito com a gente, com a forma como a gente trabalha até, com, sabe, em outras áreas da nossa vida, não só na questão estética, mas como a gente se enxerga, né? Como pessoa, a questão de capacidade, sabe? De chegar num corpo legal, de se ver, se sentir bem, de se gostar, de gostar da sua presença, de gostar das roupas no seu corpo, de querer sair, sabe? Porque quando a gente não tá bem, tudo isso é impactado. Enfim, são vários fatores. Então, tudo isso eu passei e eu passo sempre, porque pra mim a jornada do peso sempre foi uma jornada, gente, desde que eu sou muito pequenucha. Desde os 10, 11 anos que eu comecei a fazer dieta, porque eu sempre fui uma criança gordinha. Então, a gente precisa identificar, né, de fato, o que foi que aconteceu no meu corpinho em relação a essa questão da anemia. Então, esse vídeo mesmo foi para dar uma continuidade em relação à anemia. Não vou vilanizar o Monjaro, não vou vilanizar remédios para emagrecer, são muito positivos, trazem muitos pontos positivos. E o que aconteceu comigo foi o que aconteceu comigo. Então, eu tô dividindo com vocês o que eu tô fazendo a partir de agora. Que é tomar mais essas 2 ampolas, que é ficar de olho na minha ferritina. Daqui 2 meses eu vou repetir esses exames. Eu tô me alimentando melhor. O que eu tô fazendo para me alimentar melhor? Tô colocando feijão em todas as refeições. Tô tentando comer o açaí. Evitar o expresso após o almoço. Tem que tomar coisa cítrica 30 minutos antes de comer. Enfim, eu tô dividindo essa experiência aqui,
tá? Da anemia, que coincidentemente casou com um monjaro. Então, se você está passando ou passou, né, por essa questão da anemia durante a medicação ou durante alguma outra dieta, acho que esse vídeo serve ali, com certeza, para dividir uma experiência, para que vocês possam também tirar algum aprendizado, né? Fazer os exames bonitinhos, fazer a aplicação da medicação com acompanhamento médico, né? Não canso de falar, eu vou sempre repetir isso. E é isso, meu povo. Espero que tenha ficado claro. E a gente se vê no próximo vídeo.